Gente boa, como vocês estão? Estão bem? Um pessoal com uma carinha meio triste. Eu espero que vocês estejam bem. A graça e a paz do nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, sobre todos e todas. Amém? Essa é a nossa terceira celebração falando sobre Jesus e os discípulos. Como é importante a gente conversar sobre isso. Se nós somos discípulos e discípulas de Jesus, é importante que a gente entenda como que Jesus se relaciona com os seus seguidores. O que ele espera daqueles que o seguem. Que relação ele quer estabelecer conosco. Então, hoje não vai ser diferente, a gente vai falar sobre isso também. E eu estou no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 10, do verso 1 ao verso 4. Mateus, capítulo 10, do verso 1 ao verso 4. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Só isso. É interessante a gente perceber, gente, que quando Jesus vai formar o seu grupo de discípulos, antes dele escolher os 12, ele passa uma noite em oração. E depois, quando ele vai escolher as 12 pessoas que vão andar de perto junto com ele, que vão aprender de muito perto com ele, a missão que ele havia de iniciar e confiar mesmo aos seus discípulos, ele escolhe pessoas que exerciam os seus ofícios, os ofícios da sua casa, que eram pessoas que estavam à margem da sociedade, não eram pessoas importantes, não eram pessoas que eram conhecidas por saberem da lei, da Torá. Elas eram pescadoras, elas eram vendedoras, elas tinham seus ofícios, a maioria deles eram pescadores. Mas eu queria destacar, nesse texto que a gente acabou de ler, 2 discípulos de Jesus que nos ensinam muito sobre como é essa comunidade de discípulos daqueles que seguem a Jesus. Esses 2 são Mateus, o publicano, e Simão, o zelota. Vocês viram na leitura que a gente fez que a maioria da descrição dos discípulos é: João, irmão de tal pessoa. Tomé, filho de tal pessoa. Os únicos que são descritos com um pouco mais de detalhe são Mateus, o publicano, e Simão, o zelota. Quando a gente vai olhar para as escrituras, a gente vai estudar um pouquinho para tentar entender o que significa isso, zelota e publicano, a gente vai ver que os zelotas eram um grupo que se desprendeu do farisaísmo. Eles eram, assim, rigorosos da lei. E eles achavam que eles tinham que resolver tudo no soco, no tiro, na bomba. Eles acreditavam que, através do uso da força física e das armas, eles iam fazer justiça contra os romanos. Então, eles queriam resolver os problemas que existiam ali com as próprias mãos. Assim como muitos fariseus, como os essênios, os zelotas achavam, não só que essa era uma forma deles exercerem a fé que eles tinham, mas que essa era a única forma de ser judeu de fato. Então, quem não está junto com a gente, lutando contra o poder dos romanos, o poder de Roma, está fazendo errado. Quem não quer matar o maior número de romanos possível, está fazendo errado. Não é judeu bom o bastante. É interessante a gente perceber que dentro do grupo de Jesus tinha um zelota, Simão, o zelota. Ou seja, tinha um cara que era completamente anti-Roma, que era completamente contra qualquer tipo de contato
do grupo judaico com Roma. Mas não tinha só Simão o Zelota. A Bíblia vai narrar que também tinha Mateus o publicano. Existiam 2 tipos de publicano. O primeiro tipo de publicano era um judeu escolhido entre os judeus para que fizesse a cobrança dos impostos. Então, esse primeiro tipo de publicano, ele cobrava os impostos em cima das terras, dos bens, e passava isso para Roma. Ele era escolhido mesmo entre a comunidade dos judeus. Mas existia o segundo tipo de publicano, que eram eleitos por Roma. É como se eles comprassem o direito de serem publicanos, ou seja, de cobrarem impostos do povo judeu. Então, eles ficavam às margens da cidade, tipo alfândega. Deixa eu ver o que você comprou aí. Comprou 5 perfumes? 3 são meus, 2 são seus. Então, pode seguir. Esse tipo de publicano era odiado entre os judeus, e principalmente odiado pelos zelotas, porque eles representavam tudo aquilo que os zelotas lutavam contra. Era como se eles tivessem se vendido, traído o próprio povo. Mateus é o segundo tipo de publicano. Um judeu que trai o seu próprio povo para tirar vantagem em cima do que já estava acontecendo ali. Então, na cabeça deles era mais ou menos assim: bom, a gente já está sobre o poder de Roma e não tem nada a ser feito a respeito disso. Já que a gente já está sobre essa dominação, então deixa pelo menos eu tirar vantagem em alguma coisa. Então, eles ficavam nas entradas e saídas da cidade. Eu acho muito interessante a gente entender que esses 2 caras andaram juntos durante todo o ministério de Jesus. Tem um teólogo chamado Cohen que ele diz que ninguém era mais odiado pelos zelotas do que os publicanos. Se pudesse dizer assim, quem que os zelotas querem matar primeiro? Os publicanos, esse povo traidor, esse judeu de fajuto, né? Judeu da 25 de março. Não tinha ninguém que os zelotas odiavam mais do que os publicanos. Eles representavam tudo que eles lutavam contra. E é interessante a gente entender que esses caras andaram junto todo o ministério de Jesus. O que eu quero dizer para vocês com isso é: a diferença entre eles não é apagada pelo fato deles seguirem a Jesus Cristo. Por que os evangelhos escolhem narrar Mateus, o publicano, Simão, o zelota? A diferença entre eles não é apagada completamente pelo fato deles seguirem a Jesus Cristo. Porque a gente precisa perceber que a comunidade de Jesus é uma comunidade plural. A comunidade de discípulos de Jesus, ou seja, a comunidade daqueles que seguem a Jesus, é uma comunidade plural, formada por gente que pensa diferente, por gente que tem contextos, vive em contextos diferentes, tem situações econômicas diferentes, ideias diferentes. O que as une não é... O que une a comunidade de Jesus, o que une a comunidade de discípulos, não são as suas preferências, os seus gostos, as suas ideias. O que une a comunidade de discípulos é Jesus Cristo de Nazaré. E parece meio óbvio, mas não é. Porque quando surge alguém com ideias diferentes das nossas, a gente não quer caminhar em comunidade. Ou essa pessoa sai ou eu saio. Não foi o que aconteceu com a polarização política? Quantas e quantas famílias, quantas e quantas equipes de trabalho, quantas e quantas igrejas não se desintegraram porque as pessoas tinham opiniões e posicionamentos diferentes? Quantas amizades vocês, nós, já desfizemos porque as nossas opiniões e preferências são diferentes?
a comunidade daqueles que seguem a Jesus é uma comunidade plural. O que nos une não são as nossas preferências. O que nos une é Jesus Cristo de Nazaré. Talvez se tivesse um Simão Zelota e um Mateus publicano, a gente falasse, vamos dividir isso aí, fazer 2 igrejas. Cada um segue com o que pensa. Como que a gente faz para caminhar junto, tendo opiniões tão distintas? E aí eu lembro das palavras de Jesus lá no Evangelho de João, capítulo 13, lá no verso 34 e 35. Jesus diz assim: amem uns aos outros como eu vos amei. Como eu os amei, eu quero que vocês amem uns aos outros. Porque é assim que todos saberão que vocês são os meus discípulos. Interessante que Jesus não diz, todos saberão que são meus discípulos pelas ideias que vocês têm a meu respeito. Todos saberão que são meus discípulos porque as preferências de vocês são as mesmas. Todos saberão que são meus discípulos porque vocês têm as mesmas formas de criar os seus filhos, a mesma forma de conduzir a relação conjugal, a mesma forma de lidar com a comunidade. Jesus não diz isso. Jesus diz, as pessoas, o mundo saberá que vocês são os meus discípulos pelo tipo de relacionamento que vocês construírem entre vocês. Então, olha para mim e presta atenção no que eu vou dizer agora. A grande e maior evidência de que nós somos discípulos e discípulas de Jesus é a forma como nós amamos uns aos outros. A forma como nós tratamos uns aos outros. Principalmente a forma como nós tratamos e a forma como nós expressamos o nosso amor com aquele que é mais diferente do que a gente pensa. Com aquele que passa mais distante do meu pensamento político. Com aquele que passa mais distante do jeito que eu penso que uma família deve ser. Talvez seja por isso que muitas pessoas decidam viverem afastadas de nós. Eu sei que é duro ouvir isso. Mas às vezes as pessoas podem escolher se afastar de nós enquanto comunidade porque duvidam se nós somos de fato discípulos e discípulas de Jesus. Pô, esse pessoal me trata mal. Eu estou passando por um problema, as pessoas não fazem nem ideia do problema que eu passo. Eu não me sinto nem na liberdade de compartilhar as minhas dores mais profundas. Será que essa comunidade é mesmo uma comunidade de discípulo ou discípula de Jesus? É duro, porque a gente é conhecido como seguidor de Jesus pela forma que a gente ama uns aos outros. E amar a Bela é fácil, vocês não precisam me pedir para amar a Bela. Esses dias eu estava em casa e eu sou muito assim, comprometida com a educação da Bela. Eu quero ensinar ela, eu quero que ela tenha inteligência emocional para lidar com as coisas. E eu estava brincando com ela de pular na cama, ela ficou toda animada, ela pegou e deu um socão no meu olho. Nossa, eu fiquei brava. Falei, cara, eu não ensinei a Bela a fazer isso. Onde que ela viu dando um soco no olho? Botei, vai ficar no cantinho do pensamento, que ela fica no cantinho do pensamento. Eu já pensei, mamãe. Pensa mais um pouco. Mas não precisa, vocês não precisam me pedir para perdoar a Bela e para mostrar amor até no momento em que eu poderia mostrar raiva, desprezo. Vocês não precisam me pedir. Porque eu estou comprometida com o cuidado da Bela. E eu estou comprometida para que, acima de tudo, ela seja educada e constrangida através do meu amor. Mas com a pessoa que me fez mal, com a pessoa que eu não admiro, com a pessoa que fica falando demais e eu estou querendo ir embora, é difícil demonstrar meu amor. São essas pessoas que olham para nós e se questionam, será mesmo que
Será mesmo que a Delaine é uma discípula de Jesus? Não parece. Estou brincando, viu, tia? Só um exemplo. Porque nós somos conhecidos pela forma que nós somos conhecidos enquanto seguidores de Jesus, pela forma que nós amamos uns aos outros. Ninguém consegue falar, eu vou ser discípulo de Jesus sozinho. Eu vou seguir Jesus, mas eu vou seguir sozinho. Jesus não convida ninguém para que o siga sozinho. Nós seguimos a Jesus em comunidade, sempre. Eu costumo dizer que a fé cristã é uma fé comunitária, ela não existe de forma solitária. E às vezes, apesar da gente estar aqui reunido, não parece muito Pentecostes, que está todo mundo reunido mesmo. A gente ouvi o Paulo Júnior falando, a Flávia me mandou, a gente faz reunião, mas a gente não experimenta comunhão. Aquele sentimento, sabe, de amor mesmo, uns pelos outros. Nós somos seres gregários, a gente precisa um do outro. Nós não sobrevivemos sem rede de apoio. Uma criança não sobrevive sozinha, ela não consegue nem vir ao mundo sozinha. Ela precisa de alguém. Nós precisamos um do outro. Então, naturalmente, a gente vai buscando esse lugar de pertencimento. A gente quer estabelecer conexões, a gente quer estabelecer relações, e assim a gente vai formando uma comunidade. Nós somos assim porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus é o quê? O nosso próprio Deus é comunidade. São três diferentes numa comunhão perfeita, singular, numa unidade. Se Deus nos cria a partir da identidade dele, de quem ele é, nós também somos essa grande unidade plural. Somos vários em um. Então, por natureza, essa é a nossa necessidade, viver em comunidade. A gente está sempre se juntando. Só que a dificuldade acontece quando a gente começa a achar que comunidade de discípulos e discípulas de Jesus é uma comunidade de afinidades. Eu ouvi certa vez um pastor que eu gosto muito dizendo que o oposto de comunidade é afinidade. Achei interessante. Ele dizia, antes eu acreditava que o oposto de comunidade era individualidade, era egoísmo. Mas agora eu comecei a perceber que o oposto de comunidade é afinidade. É nós nos juntarmos apenas com os nossos iguais. É nós construirmos comunidades a partir das nossas afinidades. Eu quero estar junto de quem pensa igual a mim. Eu quero estar junto de quem não questiona o que eu falo. Eu quero estar junto de quem assina embaixo tudo que eu falo. Não quero estar junto de quem vem depois do culto aqui e fala, eu não concordo com o que você disse. Isso aí eu quero distância. Eu não quero estar junto de um monte de bolsonarista. Porque quem é bolsonarista não entendeu o evangelho direito. Eu não quero estar junto de um monte de petista. Povo apoia ladrão, não segue Jesus. As pessoas pensam assim. Nós pensamos assim. E nós começamos a construir as nossas pequenas comunidades por afinidades. E isso é um absoluto equívoco e um pecado contra a comunhão que Jesus nos ensinou e veio promover entre nós. Faz sentido para vocês? A comunhão do Evangelho, ela não se constrói pelo que nós temos em comum uns entre os outros. Eu uso casaco de domingo de noite. A Paula não usa casaco, então, Paula, você está fora do meu grupo. Eu uso azul. Então, o tio Cário que está de azul pode entrar. O outro que não está de azul não faz parte. Nossas comunidades não se constroem, não podem se construir pelas nossas afinidades, porque isso não é comunhão. A comunhão do Evangelho se constrói a partir da consciência e da realidade de que todos nós temos em comum Jesus Cristo de Nazaré. É Jesus Cristo que nos une. Ele
o nosso elo em comum, apesar das nossas milhares de diferenças. E esse amor que Jesus diz, esse amor que nós temos uns pelos outros e que revelam a nossa identidade enquanto discípulos de Jesus, esse amor precisa se estender a toda a comunidade em sua característica plural. Ela não pode se limitar um ao outro, a grupo A, grupo B. A afinidade, gente, ela está destruindo o testemunho da igreja no Brasil. E aí a gente olha para a carta aos Coríntios e lembra quando Paulo diz: vocês dizem, eu sou de Paulo. Não, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Pedro. Estava tendo uma confusão assim na igreja de Corinto. Tinha uma galera lá que queria que Apolo liderasse, porque Pedro não é bom o suficiente, Paulo também não. Tem outros que falam, não me bota nessa conta, não tenho nada a ver com Apolo. Eu sou de Pedro. E aí Paulo chega quebrando tudo. Por acaso foi Pedro que morreu por vocês? Por acaso vocês foram batizados por Apolo? Fui eu, Paulo, que ressuscitei por vocês? É algum de nós que faz de vocês um? Não, não é. O nosso grande desafio hoje, queridos, enquanto comunidade daqueles que seguem a Jesus, é construir uma comunidade plural, sem perder a nossa identidade em Cristo. Uma comunidade que tem como marca do seu discipulado, do seu seguimento de Jesus, o amor que nós temos uns pelos outros. Para além desse limite aqui do templo, para além desse limite do culto, para além desse limite da relação do pastor, não sou eu, nem o pastor Márcio que tem que cuidar de todo mundo. Inclusive, também estamos precisando de cuidado. Esse comprometimento de cuidado, de amor, é um comprometimento de todo aquele, de toda aquela que segue a Jesus Cristo. Não tem como ser discípulo e não passar por esse caminho. Então, eu queria dizer para vocês que, entre ideias e pessoas, escolha sempre pessoas, não escolha ideias. Não abra mão de gente por conta das suas ideias. Não deixe de andar a segunda milha por causa das suas ideias, dos seus gostos, das suas preferências. Eu não vou no culto não, lá naquela igreja, porque o louvor não me agrada. Toca só música que eu não gosto. Esse domingo é a Fernanda que vai pregar, estou de boa. Não, a Karine está lá naquela igreja, eu não me dou bem com ela. Não quero ir, não. A gente pode não dizer do jeito que eu estou dizendo aqui, mas passa na nossa cabeça muitas dessas coisas. Porque nós estamos procurando construir comunidades por afinidade. E comunidade por afinidade não é comunidade de discípulo e discípula de Jesus. Quer construir? Construam, vai ser muito legal. Mas essa não é a comunidade daqueles que seguem a Jesus. Fica claro, é só a gente olhar para cá. Se você rompe as suas relações por causa das suas ideias, que não são iguais às ideias do outro, as suas ideias estão muito equivocadas. Eu faço parte de um grupo de São Paulo, que é um monte de pastor querendo desabafar um pouco, chama Pastoral Contemporânea. E esses dias eu estava numa reunião com eles lá em São Paulo. Um cara começou a chorar no meio da reunião. Eu não lembro se foi nessa reunião, acho que foi. Ele começou a chorar no meio da reunião, dizendo que a família dele não falava mais com ele por conta do partido político que ele apoiava. Que ele e a família dele estavam proibidos de entrar na casa do pai e da mãe por conta do
partido político que ele apoiava. Eu tento olhar para Jesus e ver assim, alguma faísca de que isso seria algo que ele faria no nosso lugar, e eu não encontrei. De fato, não encontro. Porque Jesus não abre mão das pessoas pelas suas ideias. Ele não fala, viu, você acredita em mim? Então eu vou na sua casa e vou curar seu filho. Declara aí primeiro que... Fala o credo aí primeiro para eu poder entrar na sua casa e almoçar com você. Senão, Jesus escolhe acolher e cuidar das pessoas. E constrange as pessoas, porque elas mesmas sentem, será que Jesus vai entrar na minha casa com o tipo de vida que eu tenho, com o tipo de ideia que eu tenho, com o tipo de coisa que eu faço? E sabe qual é a resposta? Sim, ele vai. Porque entre ideias e pessoas, nós sempre precisamos acolher e cuidar e amar das pessoas. E a gente não pode esquecer, o Fernando compartilhou aqui com a gente. Nós estamos hoje celebrando o Pentecostes. E lá em Atos, nos versos que ele leu, verso 2, verso 3 e verso 4, a gente vai ver que, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e o Espírito veio sobre cada um, não veio sobre, só os que falam tal língua. Veio só sobre os que são carecas. Sei lá, qualquer tipo de afinidade. Veio sobre cada um, sobre todos. E o verso 4 diz que todos, absolutamente todos, ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Todos. Não foi um grupo de privilegiados. Quando a gente olha para o Pentecoste, era uma das grandes 3 festas do povo judeu. Era chamada também como festa da colheita. Então, eles pegavam os primeiros frutos e agradeciam a Deus por isso. Depois, no Novo Testamento e no cristianismo, essa festa vai ser ressignificada, justamente porque no dia de Pentecoste acontece essa descida do Espírito sobre todos. Então, toda vez que a gente celebra o dia de Pentecostes, a gente está celebrando a festa da unidade. Pentecoste é festa da unidade. Sem unidade não tem Pentecoste. Se o Espírito tivesse vindo sobre um ou outro, talvez o pessoal falasse, legal. Agora, sobre todos. Todos cheios de diferenças, de cada canto da terra. Pentecoste é a festa da unidade. Onde há unidade, há Pentecoste. Há a presença do Espírito. Há a clareza de que existe um grupo de seguidores de Jesus reunidos ali. Mas onde não tem unidade, não tem Pentecoste. É uma ideia estranha a gente pensar que quando o Espírito Santo vem e se derrama, a igreja se divide. É uma ideia esquisita a gente pensar que quando as pessoas ficam cheias do Espírito Santo, elas se tornam sectárias, elas se tornam faccionistas, elas não querem mais nada com um ou outro irmão. Isso é estranho e não tem nada a ver com o que a gente aprende nas Escrituras Sagradas. Portanto, queridos, aonde há racha, aonde há ressentimento, aonde há divisão, aonde há separação, barreira entre os irmãos, pode ter tudo. Pode ter show, gritaria, pode ter música bonita, pode ter o que vocês quiserem, mas não tem Pentecoste. Não há genuíno Pentecoste. Porque o Espírito Santo de Deus se derrama onde o povo está reconciliado. O Espírito Santo de Deus se derrama onde há comprometimento de amor, uns para com os outros. Fechando a nossa conversa, Jesus vem para nos devolver a condição de nós sermos um.
Tendo construído vínculo com Jesus, nós também nos comprometemos a construir vínculos uns com os outros e a cultivar, a preservar essa unidade do Espírito em nós. E nós precisamos pedir a Deus para que, através do seu Espírito, nos guarde daqueles que querem destruir a nossa comunidade, daqueles que querem dividir a nossa comunidade. Por isso, o desafio que eu trago para nós nessa noite é: cultive a comunhão e coloque Jesus no centro das suas relações. O nosso país está dividido, as nossas famílias estão divididas, as nossas comunidades estão divididas, porque nós fizemos uma opção de construir as nossas comunidades por afinidade. Jesus Cristo nos reconcilia, Jesus Cristo nos faz um. Então, o meu desejo, a minha oração é que Jesus seja o fundamento da sua casa, da sua vida, da sua família e da nossa comunidade. Não há diferença que seja grande bastante para que em Jesus nós não possamos ser um. Se nós queremos que o nosso Brasil seja de Jesus, creia em Jesus, nós não podemos viver na divisão, na facção, no ressentimento. As pessoas vão saber que nós somos discípulas e discípulos de Jesus, se nós amarmos uns aos outros da maneira como Ele nos amou. As pessoas vão saber que nós somos discípulos e discípulas de Jesus, se nós nos amarmos uns aos outros da maneira como Ele nos amou. Feche os seus olhos. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, só Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Que é sobre todos é o Seu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, só Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento.
mudar o mundo. Recebe a nossa adoração, ó Pai. Esse é nosso desejo e a nossa oração. E até para amar, nós precisamos da Tua ajuda. Não desiste de nós, ó Deus. A gente sabe que o Senhor não desiste, mas é que às vezes é difícil. A gente continua insistindo em não amar aqueles que o Senhor deseja que a gente ame. Por isso te pedimos perdão, ó Pai. E nos capacita para que através do nosso amor as pessoas conheçam o Teu amor também. O nosso desejo é esse. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar junto para terminar assim, ó. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Amém. Amém. Glória a Deus. Quanta inspiração. São muitos testemunhos, né? Eu poderia ficar falando aqui, mas não vou pregar em cima da pregação, né? Mas, que difícil, né? A gente ter afinidade com os nossos. Veio direto no coração, né? Somos 3 em casa. Sou eu, minha esposa e minha filha. A gente não pensa em nada igual. Nada. A gente é bastante diferente. E a gente tenta e busca a união nessas diferenças, né? Eu estimulo, a Clara, minha filha, tem 17 anos, e eu sempre a estimulei a dar opinião e ela ter palpite. De vez em quando, eu acho que, eu não sei se eu exagerei demais, porque ela externa bastante a opinião, e quase nunca combina com a minha, né? Mas tudo bem. Glória a Deus, que Deus te abençoe, pastora. Muito inspiradora a palavra, e veio ao encontro dos nossos corações. Que Deus nos abençoe.